E Chico, também, eu estava aqui comentando sobre a presença física e o simbolismo de ter todos os ministros nessa reabertura do ano judiciário. Também o presidente Lula, estando no evento e se posicionando, falando que todos vão pagar pelos crimes que cometeram. Ele fez até uma referência ao envolvimento de fundos da Faria Lima com o crime organizado, essa questão da Operação Carbono Oculto também, da Polícia Federal. A gente tem alguns trechos aqui das falas do presidente Lula. Quero ver esse primeiro também para a gente voltar a conversar sobre esse assunto. Vamos lá ouvir o presidente Lula. Com a Operação Carbono Oculto, o Poder Judiciário, a Polícia Federal e a Receita Federal chegaram aos mandantes do crime organizado. Magnata do crime, que vivem no andar de cima, que não estão nas comunidades, e sim em algum dos endereços mais nobres no Brasil e no exterior. Não importa onde os criminosos estejam, não importa o tamanho de suas contas bancárias. A Polícia Federal está aprofundando as investigações e todos, sem distinção, pagarão pelos crimes que cometeram. Já vou aproveitar e trazer o outro trecho da fala do presidente Lula, falando sobre o Supremo Tribunal Federal como guardião da Constituição. Vamos assistir a mais esse trecho do presidente Lula. Vamos lá. Nesses últimos anos, o Judiciário tem sido o guardião da Constituição, do Estado Democrático de Direito e da soberania do voto popular. O Supremo Tribunal Federal não buscou protagonismo, muito menos tomou para si atribuições de outros poderes. Agiu no estrito cumprimento de sua responsabilidade institucional. Defendeu a Constituição, garantiu a integridade do processo eleitoral e protegeu a liberdade do voto. Por agirem de acordo com as leis, ministras e ministros dessa Suprema Corte enfrentaram toda sorte de pressões e até ameaças de morte. Mesmo assim, não fugiram de seu compromisso constitucional e reafirmaram que no Brasil divergências políticas se resolvem pelas urnas, pelo diálogo institucional e pelas leis. Chico, aqui claramente ele fazendo uma referência à trama golpista e como o Supremo atuou justamente para uma condenação desses envolvidos, né? É uma importante relembrança, né, de tudo que o Supremo fez para segurar essa onda toda. Isso. Você teve ali no capítulo do Punhal Verde e Amarelo essa trama que seria para assassinato. Então, não pode esquecer isso. Porque de uma hora para outra você começa ali a fazer crítica ao Alexandre de Moraes, ao Toffoli, no caso, em relação ao Banco Master. No caso, eles pisaram na bola em algumas ocasiões, mas não pode esquecer um trabalho histórico do Supremo. Exato, Lula, eu quero te ouvir sobre isso também, fazendo esse reforço aqui, a presença do presidente Lula e justamente relembrando todos esses acontecimentos, né? Reforçando, olha só, gente, a gente precisa fortalecer o Supremo porque ele foi o guardião da democracia, foi o socorro, né? No momento em que a gente mais precisou da trama golpista, principalmente no símbolo do 8 de janeiro. Olha, a presença do presidente da República é de praxe e a gente sabia que ele iria. Ele falar não é praxe, não é costume e, se eu não me engano, né, ao longo dos 3 mandatos do presidente Lula, foi apenas a 3ª ou 4ª vez que ele falou numa abertura de ano do Judiciário. E ele mandou recados óbvios, né? Primeiro que foi um discurso roteirizado, foi um discurso que tinha um norte, que tinha um rumo. O primeiro rumo do discurso era aproveitar que ele estava ali, junto com os presidentes da Câmara e do Senado e dentro do Supremo Tribunal Federal, para dizer, olha, eu vetei o PL da dosimetria, que vocês aprovaram lá no Congresso, vocês agora vão analisar esse veto, é do jogo. Agora, tem um juízo, porque o que esse Supremo fez foi evitar um golpe de Estado e as sentenças, a punição
foi dentro da regra democrática e fez um aceno óbvio, né, de agradecimento, sem precisar citar o personagem, ao ministro Alexandre de Moraes, ao elogiar toda a condução do processo de punição dos golpistas de 8 de janeiro. Então esse foi o primeiro sentido. Agora, o presidente Lula, nesse discurso, ter usado a expressão os magnatas do crime e não ter usado a expressão eles estão na elite e sim trocado ela por eles estão no andar de cima, é porque ele tem um desprezo absoluto por quem se acha elite e não é, né, apenas porque tem dinheiro. E colocou nesse cenário dos magnatas do crime a Faria Lima. O crime que é financiado pelo mercado financeiro. Mercado financeiro que não admite, que tem recalques profundos e históricos de reconhecer a mudança social que se fez no Brasil nos últimos 30 anos, vamos dizer assim, nos últimos 30 anos, naquela sucessão pacífica e tranquila dos 8 anos de mandato de Fernando Henrique Cardoso para o primeiro ano, né, de governo do presidente Lula em 2003, né? E aí vem a interrupção histórica disso. Então, isso ficou muito claro lá. E a prioridade da agenda dele, que é o combate ao crime, sem esquecer os crimes financeiros, que é o que está em pauta nesse momento. O Lula e Chico também, aí eu queria voltar os nossos olhares para o Congresso, para o que falaram essas lideranças na reabertura do Legislativo, né? Primeiro tem o presidente da Câmara, o Hugo Motta, defendendo o poder do Congresso Nacional de destinar os recursos públicos via emendas parlamentares. Isso estava no discurso dele, importante, ao mesmo tempo que ele prometeu acelerar o debate sobre o fim da escala 6x1. Então parece que há recados aí de queremos emendas, então a gente acelera a votação do fim da escala 6x1. O Davi Alcolumbre também falou, defendendo a autonomia do Congresso, foi na mesma linha, dizendo que a autonomia, a harmonia, melhor dizendo, entre os poderes não significa abrir mão das prerrogativas do Legislativo. E aí o presidente Lula não foi nessa cerimônia, quem foi o ministro-chefe da Casa Civil, o Rui Costa. Foi um texto que foi levado nessa reabertura do Legislativo e foi lido pelo primeiro secretário da Câmara, o deputado Carlos Veras, do PT. E é um texto do presidente Lula listando quais são os projetos que são considerados prioritários para o governo nesse ano. Então, eu acho importante falar sobre eles e, mais uma vez, ressaltando aqui o fim da escala 6x1, acordo Mercosul-União Europeia. Semana passada eu estava também num tweet do Hugo Motta, que já fez reunião de líderes na semana passada, né? Segurança pública, que vai ser fundamental esse debate para as eleições. Pacto contra feminicídio, também, claro, que está dentro da segurança pública, e regulação do trabalho por aplicativos. Então, parece que a sinalização é essa, né? Segurança, olhando, claro, para feminicídios também, e o fim da escala 6x1 e as relações de trabalho, né? Pejotização, esses assuntos vão estar em alta nesse ano na discussão do Congresso e são pautas prioritárias. O governo elege, principalmente, eu acho que o fim da jornada 6x1, eu acho que essa é a grande bandeira, né? É a grande bandeira. Porque eu não acredito que a questão da segurança consiga ser votada com vitória de governo. Acho que a direita e a extrema-direita não abrem mão de ser donas dessa bandeira, então vão complicar bastante esse meio campo. O governo vai para essa eleição com o que tem de argumento. Já fizeram Frankenstein dos projetos também. Já deturparam tudo. Então, eu não acredito que vá sair grandes histórias nessa área de segurança. Mas a 6x1 é possível. Essa questão do Mercosul é quase uma coisa burocrática, o país inteiro quer, não tem como... Aliás, o Mercosul inteiro, né? A parte então do Mercosul já está... Seria demais se o Hugo Motta, né, vai e atrapalha a brincadeira agora. Parece-me, né, Lula, que a gente tem o Hugo Motta
correndo atrás do enorme prejuízo que ele teve em estar fora da sintonia com o Palácio do Planalto. É ano eleitoral, ele precisa demarcar esse terreno como aliado do governo. Ele disputa uma eleição no Nordeste, ele disputa uma eleição de sertão paraibano, ele precisa ter alguma ligação com a ideia de governo Lula. Ô Lula, eu quero passar a palavra para você, só ressaltar fazer uma observação aqui, porque o ICL conversou com exclusividade com o Guilherme Boulos, que é o ministro da Secretaria-Geral da Presidência e que vai encabeçar essa discussão do fim da escala 6x1. Então, isso é importante também. Essa proposta ela vai estar nas mãos do Guilherme Boulos e ele deu um posicionamento sobre isso para a gente. Eu acho importante trazer esse trecho aqui da fala do ministro e já volto com seu comentário. Lula, vamos lá então assistir o Guilherme Boulos. Olha, eu acredito que o fim da escala 6x1 vai ser aprovado no Congresso Nacional esse ano. É uma pauta com ampla adesão popular, mais de 70% da população brasileira defende o fim da escala 6x1. O governo do Lula comprou essa pauta, entendeu como uma pauta importante e prioritária, tanto é que a tendência é o governo entrar com um projeto de lei com urgência constitucional, porque ele tem um prazo para ser votado. O projeto de urgência constitucional tem um prazo, senão ele tranca a pauta legislativa. Então, vai ser votado, vai ser apreciado. Só quem é contra isso é quem está no Congresso para defender interesse de grande empresário. Essa é a realidade. E tem, de fato, no centrão, sobretudo na direita, na extrema-direita. Agora, eu quero ver se essas pessoas vão ter a coragem de botar a digital delas contra o trabalhador brasileiro, contra 70% da população que quer garantir o mínimo de tempo de descanso para as pessoas há 6 meses da eleição. Esse é o debate. Então, eu acredito que nós temos condições reais de aprovar, de ganhar a batalha pelo fim da escala 6x1. Tá aí a fala que foi uma entrevista com exclusividade ao Kleber Lourenço. Lula. Acho que Lula não está nos ouvindo, né? A gente teve um probleminha com a conexão. Tive uns segundos ali para perceber que era uma questão de conexão. Mas muito importante essa entrevista exclusiva aqui ao ICL Notícias, justamente porque o ministro Boulos ele vai encabeçar essa proposta de redução da jornada de trabalho, Chico, e porque ele tem um trânsito, essa função ali do Boulos é bem estratégica, né? Ele tem um trânsito com os parlamentares. Sim, Lula, você está de volta, vamos lá. Estou de volta. Trocaram um cabo aqui. Bom, mas a escala 6x1... A escala 6x1 é a prioridade zero, né, desse primeiro semestre, e eu acho que há muitas chances de ela ser votada e passar, porque se tornou uma pauta além da bancada governista. O presidente da Câmara, Hugo Mota, foi pacificado com um gesto do governo federal que mandou, junto com a MP do Gás do Povo, que é uma medida provisória, que tem um alcance social imenso, né? Vai alcançar cerca de 50 milhões de brasileiros, 15 milhões e meio de residências, mandou junto com essa MP, a MP que cria o Instituto Federal do Sertão da Paraíba, que será sediado em Patos, cidade dele, cidade onde o pai dele é prefeito, e o pai dele é candidato ao Senado, né, e tem a pretensão de ser candidato ao Senado numa chapa de apoio do presidente Lula. Então, essa situação está mais ou menos pacificada. E volto a dizer, porque eu disse isso semana passada, concordo com o Chico, a questão da segurança pública não será resolvida esse ano, aquele PL da segurança pública não será aprovado esse ano, porque o governo está numa fase de rever, né, toda essa legislação. O governo trocou o secretário nacional de Segurança Pública na semana passada, assumiu a pessoa que era secretário do Piauí, né, que tem uma interlocução muito grande com os outros secretários estaduais e que é considerado, apesar da aparência de ser uma pessoa tranquila, suave, é considerado um linha dura nessa área, mas com muito diálogo com as polícias civis e militares de todo o país. Então, há uma esperança de que isso mude ao longo desse ano, essa interlocução, para se construir um consenso
para o 4º mandato no ano que vem, havendo a reeleição do presidente Lula. E mais um tópico que você tocou aí, Gabi, a questão dessa epidemia vergonhosa de feminicídio. Isso sim, né, não só o governo, mas a oposição, eles têm que se unir para aplacar essa explosão de assassinatos, de violência contra mulheres que está tomando conta do país inteiro. E vamos lembrar, é ano eleitoral e as mulheres são 54% do eleitorado brasileiro. Então tem um peso específico e passou da hora, né, de o trade político se reunir e tomar uma decisão para, de fato, endurecer a legislação contra esses feminicidas. Exatamente, Lula. A gente não aguenta mais abrir páginas de noticiário e ouvir que mulher foi arrastada pelo amor de carro, Deus. Todo dia, né? Toda hora. Correu atrás de mulher com faca no meio da rua, que já tinha medida protetiva. Então, realmente, vai ser uma bandeira importante de discussão para o governo federal. Lula, muito obrigada, querido. Bom ter você aqui com a gente, bom estar de volta aqui. Eu que agradeço a vocês, até amanhã. Até. Um beijo, Gabi, até logo, Chico. Diga, até mais, meu caro. Não, ele citou esse personagem do Piauí, é o Chico Lucas, ele era secretário estadual da Segurança Pública em Teresina, e o trabalho dele assim, virou modelo para a esquerda, para a segurança pública da esquerda no Brasil, porque foi o único estado que conseguiu combater roubo de celular, que conseguia ter o maior número possível de celulares devolvidos. Teresina, esse ano que passou, viveu várias semanas sem crimes, então ele conquistou uns épicos ali na segurança pública do Piauí, que acabou impressionando o PT, por isso que ele vai para o governo Lula, lá para a Secretaria de Segurança do Ministério da Justiça. Excelente, Chico Sá, você está sempre Opa! aqui, trazendo os pormenores de todas as informações.